olá concurseiro, olá aluno do SOS Curso Professor Tudão, ajudando você a passar no concurso público que vai mudar a tua vida. É para o ISS Aracaju, prova discursiva, aula 3. Não venha para essa aula sem olhar as aulas 1 e 2, porque lá eu estou dando os detalhes do edital, os detalhes para a tua prova. A sua prova discursiva é uma prova muito importante, você não pode levar assim na maciota, não pode achar que só depois de você ter lido a legislação e ter lido o direito tributário, né, o Código Tributário Nacional, estudado um bom livro, um bom material em PDF, tudo é o suficiente para a prova discursiva. A prova discursiva é outra história, responde por quase 27% aí da prova de vocês, então é muita coisa em jogo para um concurso tão disputado, tão acirrado, em tempos de pandemia, né? Pouquíssimos concursos aí para você se preparar, então eu preciso ajudar você de toda forma. Eu quero fazer um material aqui conciso, interessante, importante, que você possa dar uma lidinha antes da prova lá, para você falar assim, nossa, estou aqui com o PDF do Tudão aqui, está me ajudando aqui, matei a questão da prova, matei a segunda questão da prova. Eu quero matar as duas questões de estudo de caso aqui com você, eu preciso da tua ajuda para isso, então vamos fazer um pacto aqui. Detona, vai com tudo para cima dessa prova discursiva, vê o nosso material. E agora eu vou fazer uma informação muito importante. Eu acho que o mais importante aqui dessa aula que eu vou dar aqui para você é você saber quais são os temas dentro do vasto conhecimento que você precisa ter para essa prova, quais são os temas preferidos para as provas discursivas da área fiscal e da área de procurador municipal, ou seja, municípios, fiscal municipal e procurador municipal preferidos da CESP. Ou seja, de tantas possibilidades de assuntos possíveis que você possa ver. Os assuntos que eu vou tratar aqui são os preferidos da CESP-UNB. Então é muito importante. Primeiro assunto, princípios constitucionais tributários. Os princípios tributários caíram nas seguintes provas, ó. ISS Foz do Iguaçu, prova discursiva. PGM Sorocaba, prova discursiva. PGM Fortaleza, prova discursiva. Todas da CESP. Então, os princípios do direito tributário, os princípios constitucionais, a maioria deles lá no artigo 150 da Constituição Federal, princípio da legalidade, isonomia tributária, retroatividade, rentabilidade anual, noventena, não confisco, tudo isso é muito importante para a prova dos senhores. É um capítulo inicial do nosso estudo de direito tributário, mas é interessante você conhecer essa parte da matéria, tanto na parte doutrinária, para você poder ter o que falar, né? Lembra, não dá para fazer enrolation de 30 linhas, né? Você tem que falar sobre o tema e discorrer bem. E principalmente se ele cobrar alguma jurisprudência, é possível falar que o princípio constitucional tributário é considerado uma cláusula pétrea? Você tem que falar sobre a jurisprudência a respeito do assunto, você tem que citar coisas importantes a respeito do assunto. Então, eu preciso que você conheça bem esse tema. Esse tema é um dos preferidos da CESP. A banca CESP colocou nos últimos concursos, ela colocou várias questões na prova discursiva a respeito desse assunto, tá bom? Outro assunto que caiu também na prova da PGM Salvador, prova importante, a PGM Salvador foi a prova de 2015, caiu a classificação dos tributos. Então é claro que você tem que saber doutrina aqui, saber da classificação do CTN tripartite, a classificação quinquipartite, que é a da Constituição Federal, o que o Supremo Tribunal Federal declara sobre isso. Tudo isso é interessante você falar numa questão sobre essa. Então é importantíssimo você conhecer quais são as espécies tributárias, quais são os tributos. Então, de alguma forma, isso caiu na PGM Salvador, pode cair no teu certame, tá bom? Vamos lá, aí tem competência tributária. É um assunto muito preferido em provas discursivas, mas não caiu na CESP recentemente. Então, competência tributária, quais são a classificação das competências tributárias que nós temos no Brasil, como que a competência tributária é delegada aos entes federativos, quais são as características da competência tributária, o artigo 7º lá do Código Tributário Nacional, falar da indelegabilidade. Então, tudo isso pode cair numa prova discursiva de direito tributário para você discorrer sobre, escrever bastante sobre. Então é interessante, esse tema não caiu na prova da SESP, pode cair na sua, né? Taxas, caiu na prova da PGM Aracaju. Ué, teve prova da PGM Aracaju, professor? Teve, lá em 2007, feita pela SESP. Procura lá, você vai ver esse tema, taxas. Então, já caiu na prova em Aracaju, da SESP, você sabia disso? Taxa de polícia, taxa de serviço, quais as espécies de taxa, quais são as taxas utilizadas aqui no nosso município de Aracaju. Então tudo isso pode cair na tua prova também, meu querido. É bom você conhecer, saber, levar para a prova, tá bom? Contribuições, né?
não caíram nas provas últimas da CESP. Contribuições. Então, as contribuições especiais não caíram ainda. Crime contra a ordem tributária, falências e dívida ativa são outros temas que caem bastante em provas discursivas. Crimes contra a ordem tributária, falências e dívida ativa. Mas eu não considero tão forte para a prova do município, para fiscal municipal. É importante para outros certames, principalmente para procuradorias municipais, né? Mas não cai tanto na prova da CESP. Tá? Outra questão que tem muita chance de cair na sua prova, até porque a banca gosta do assunto, é o lançamento tributário. Então, tanto o lançamento tributário como o crédito tributário tem muita chance de cair na prova de vocês. Lançamento tributário caiu na prova da PGM Boa Vista. E o crédito tributário caiu na prova lá da PGM Amazonas. Então, tanto a PGM Boa Vista quanto a PGM Amazonas, nós tivemos importantes questões a respeito do assunto, né? Tanto no lançamento, quanto na competência, quanto no crédito tributário. Então, a prova da PGM Amazonas, né? PGE Amazonas, foi em 2017, caiu o assunto crédito tributário. São dois temas fortes, né? Conhecer quais são as modalidades de lançamento tributário, quais são as características do lançamento tributário, o que é o lançamento tributário é importante. Conhecer tudo sobre o crédito tributário a partir do artigo 139 lá do CTN, causas, situações de suspensão, extinção, exclusão do crédito, falar sobre o crédito tributário é importante também você conhecer, são assuntos preferidos pela banca, tá bom? Eu estou preocupado aqui em laçar o boi, né? Então você tem uma vasta possibilidade de conhecimentos serem cobrados na prova de vocês, e o que eu preciso é que você, a princípio, saiba exatamente aonde que o boi está para você poder detonar e levar bem boas informações para a prova, tá bom? Bom, aí depois nós temos alguns temas que já caíram nos certames de discursivas, mas que não foram muito fortes aí na prova pelo menos da CESP. Responsabilidade tributária, não caiu nenhuma questão recente na prova da CESP. Simples Nacional, caiu lá na Receita Federal, mas não caiu na CESP. Substituição tributária, execução fiscal e uma questão prática sobre fiscalização. Tudo isso não caiu nas provas da CESP, mas são assuntos interessantes. Então eu tenho alguns assuntos interessantes que, apesar de caírem em outras bancas, não caíram na CESP, e tem aqueles assuntos interessantíssimos, como crédito tributário, lançamento tributário, princípio do direito tributário, classificação do crédito tributário, né, classificação dos tributos e taxas, né? Agora eu vou para o carro-chefe. Olha só a quantidade de provas que caíram questões sobre esse assunto. Prova da AGU, CESP, prova da PGM Salvador, PGM BH, Procuradoria-Geral do Distrito Federal e PGE Alagoas. Todas essas provas recentes da CESP caíram questão sobre os impostos, sejam federais, estaduais ou municipais. A PGM de Salvador caiu questão sobre o ISS. Então eu tenho quase convicção do que eu vou falar para você. Eu creio, de acordo com o que aconteceu da Cefaz Alagoas, de duas questões serem de legislação tributária, e de acordo com o que eu tenho de histórico aqui das questões da CESP dos últimos concursos de prova discursiva, eu sinceramente creio que vai cair uma questão de direito tributário sobre um imposto, ISS, IPTU, ITBI, ou até um imposto federal ou estadual, e outra questão sobre a legislação propriamente dita, né? Um estudo de caso. E aí vem a característica interessante da prova. Como a prova é discursiva e vai ser dissertativa, você vai fazer uma introdução, você vai discorrer sobre aquele determinado assunto, você vai fazer uma conclusão. Mas dentro da sua dissertação, você pode ter um modelo, um estudo de caso, onde o avaliador pode colocar você como um fiscal, ou você como um contribuinte, ou como um advogado. E ele perguntar o que você faria naquela determinada situação. E colocar alguns quesitos. E você vai aprender dentro da fiscalização que você nunca deixa de responder nenhum quesito. A mesma coisa na prova. Tem 3 quesitos, você vai ter que separar um tempo e vai deixar um parágrafo somente para responder cada um dos quesitos que você apresentar na prova, nas 30 linhas que você tiver para responder. Tá certo? Então você vai ter ou um estudo de caso ou uma questão discursiva propriamente dita para você explicar um determinado assunto ou discorrer sobre um determinado assunto. Por exemplo, caiu na prova da Receita Federal o Simples Nacional. Então você tinha que falar sobre informações a respeito do Simples. Caiu na prova da PGM Salvador, qual que é o tratamento tributário, o que você fala a respeito do ISS sobre os cartórios, serviços cartorários.
é claro que você teria que falar alguma coisa sobre jurisprudência. E aí vem outro tópico importante que eu tenho que falar para você. Nesses assuntos importantes é legal você conhecer algumas jurisprudências, porque elas se tornam um trunfo. A jurisprudência, quando ela é citada, ela é um trunfo, mas se você conhece o que você está falando, né? Por exemplo, se você citar, por exemplo, um artigo de lei, uma jurisprudência, e você errar no número lá da súmula vinculante, você errar no número do artigo de lei, você vai perder ponto, né? E você vai perder ponto não na parte, por exemplo, do português, na forma. Você vai perder ponto no conteúdo, que é aquilo que você tem que tirar 10. Você tem que tirar 10 do conteúdo, porque aí você consegue, né, o máximo de pontos ali na questão, e você tem que perder o mínimo de pontos possível na parte da forma, ou seja, você não pode errar no que você vai escrever, tá bom? Bom, aí eu falo assim para você, dentro desse princípio, né, de que nós já sabemos que provavelmente, Tudão está falando isso para você, né? Provavelmente você vai ter um estudo de caso, ou até 2, mas vamos pensar, um estudo de caso é uma questão de tributário. Então a questão de legislação e tributário vai fechar a sua prova discursiva. Beleza, você está baseado na Cefaz Alagoas, que foi nesse ano, que foram 2 questões de estudo de caso. E está baseado nas outras provas todas que a CEF fez nos últimos 10 anos. Tá bom, então eu estou com uma boa base. Eu não estou chutando. Ah, Tudão, você está chutando isso tudo. Não, eu estou com uma boa base de acordo com as provas anteriores. Beleza? Então tá, então eu vou fazer o que com você? Eu vou agora passar para você um resumo disso tudo que a gente está falando em termos assim, para você não precisar ficar anotando, né? Apareceu nessa prova, apareceu na outra prova. Então a gente vai pegar esses temas, vai botar no PDF para você. Eu vou botar também algumas provas aqui e mais de 50 temas de tributário e de legislação para você poder ver. Mas mais importante ainda, eu vou fazer uma prova, né? Vou propor uma prova para você e eu quero que você me responda dentro daquele tema, a respeito daquela determinada situação, de acordo ou com a legislação, com o direito tributário. Quer dizer, eu vou fazer uma prova como eu imagino que vai ser a prova de vocês. E para a gente poder se exercitar, como vai ser a prova, eu vou pedir que vocês, a princípio, imprimam o caderno de resposta lá e preencham, né? Escrevam mesmo, tem que treinar, tem que parar um tempo para fazer isso. Escrevam mesmo a sua resposta. Então, você que é aluno aqui do nosso SOS Curso, você vai receber essa prova, você vai escrever aí, né? O SOS Curso, né? Simples, né? www.soscurso.com.br. É um canal que nós temos aí de contato e onde eu posso ajudar os alunos que estão aí nos acompanhando há anos, querendo passar no concurso da área fiscal. E mantendo aí um contato legal com vocês, falem com a gente lá, nós temos lá um Tira Dúvidas, fiquem à vontade para poder tirar dúvida a respeito da legislação. Mais importante ainda que isso, você vai mandar a resposta para mim, eu vou dar o canal que a gente vai utilizar para isso, né? Provavelmente vai ser o e-mail, e aí a gente vai trocando ideia, né? E eu vou, a princípio, dar nota para você a respeito do conteúdo, né? De acordo com como vai ser a sua, e vou mostrar para vocês aonde, se houver, né, algum erro de português ali, vou mostrar para você poder perceber aonde você perderia pontos ali, tá bom? De toda forma, é um excelente treino, eu acho que a gente vai te ajudar bastante com isso. Vou tecer comentários para todo mundo. Quem a princípio mandou a resposta para mim e é aluno do curso, vai ter esse bônus aí para nós. E você que ainda não é aluno do curso, aproveite a Black Friday, nós vamos colocar o curso novamente com 50% de desconto para os colegas que a princípio vão aproveitar a Black Friday. Sempre tem, né? Black Friday é um negócio legal que pode ajudar os alunos que estão aí loucos para poder passar nesse certame, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente preparação. Agora você tapa os seus ouvidos, mas se você quiser ouvir, fica à vontade, porque eu quero uma coisa só junto com você. Tapa o ouvido aí. Nós vamos invadir território de Aracaju. É para você, meu querido. Sim! Vamos invadir, tá bom? Desejo toda força, toda perseverança, toda alegria na sua preparação. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.